Bom dia, peregrinos! No último vídeo, a gente terminou o dia relaxando em Deba, após curtir o visual do mar. Mas hoje, o cenário muda totalmente. É hora de dar tchau para o litoral e entrar direto nas florestas e montanhas do País Basco. Essa etapa, que vai até Marquina, é considerada uma das mais difíceis de toda a rota. Vamos então aos números. São 24 km de distância que você vai percorrer em umas 7 ou 8 horas. O motivo de demorar tanto é a subida. O acumulado do dia chega perto de 1000 metros de desnível positivo. A subida mais dura do dia começa logo depois do vilarejo de Olatz, onde encaramos o Monte Arno. É uma subida longa e bem cansativa para as pernas. E a principal dificuldade aqui é o isolamento. Esse é o trecho mais solitário do caminho do norte. Quase não existe mercados ou cafés abertos na trilha. Por isso saia de Deba com bastante água e bastante comida na mochila. Outro ponto de atenção é o chão. Em dias de chuva, as trilhas na mata ficam cheias de lama e pedras escorregadias. Usar botas de trilha e bastões é essencial para evitar quedas. Apesar do cansaço, o visual compensa muito. Você vai caminhar no silêncio da mata, cruzar riachos e ver as famosas casas de campo tradicionais da região. É uma experiência de muita paz e conexão com a natureza. E ainda temos duas curiosidades bem legais na chegada. Um pouco antes de entrar na cidade, você vai passar pela pequena igreja de São Miguel de Arretinaga. O altar dela é super diferente. Ele foi construído ao redor de 3 pedras gigantes que se apoiam sozinhas desde a pré-história. Logo depois, chegamos ao destino final, Marquina Chemem. Essa cidade é famosa no mundo inteiro por ser o berço e o centro de treinamento dos maiores campeões de pelota basca, que é um esporte tradicional aqui do País Basco. Então, esta é uma etapa pesada, mas ela é inesquecível. Se você curtiu essas dicas, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo se teria fôlego para essa subida. O dia então hoje começa com frio e não há previsão de chuva, então o trajeto vai ser um pouco mais sossegado, apesar da subida, um pouco mais sossegado que nos outros dois últimos dias. Então, vamos em frente e um buen camino! Bom, agora já passamos da metade do percurso, então desde Olaitz até aqui tem uma elevação muito íngreme. Então se sobe a montanha, eu subi por cerca de 1h30, sempre de subida, sem planos, subida. Quando você sai de uma curva, pensa, agora vai ter um plano, sobe tudo de novo. Então, o tempo todo subindo. Força nos braços, né? Apoia nos bastões e força nos braços e vai embora. A vantagem é que não é por trilha através mata. A subida é por uma via pavimentada, então facilita um pouco o equilíbrio. Porque se fosse numa trilha, essa subida de montanha, se fosse numa trilha fechada com pedregulho e tudo mais, ela levaria o dobro do tempo, com certeza. Agora, se chegou ao topo, 11 km até Marquina Chemem. A preocupação aqui agora é com a descida. Se segue um plano de 4 a 5 km, mas depois tem uma descida, pelo que eu vi na altimetria aqui, uma descida bem íngreme também.
Então vai descer bastante, então espero que não seja pedra solta. E vamos lá. A etapa já passou da metade. São 10 horas da manhã aproximadamente, então eu comecei cedo, comecei antes das 7h10 na verdade, que eu comecei realmente a etapa. Então tá rendendo bastante. E bastante hidratação, realmente só tem um ponto de água que é em Olaitz, e depois de Olaitz até Marquina Shemen são 15,6 quilômetros sem nenhum ponto de apoio. Então, preocupe-se em abastecer bastante água, principalmente se o calor estiver muito forte, que apesar de agora eu estar por dentro de uma mata, já descendo um pouco, provavelmente logo à frente eu vou pegar uma via aberta novamente. Então é bem sinalizado, então todo o caminho nessa parte ele tem as setas indicando a localização, e quando a seta não está nesses pilares aí, nesses pórticos, elas estão pintadas no chão, nas árvores, então é muito bem sinalizado até esse ponto aqui. Então é isso, vamos em frente. Bom, encerrando o dia em Marquina Shemen, o que eu posso falar sobre a etapa de hoje? Um percurso bem difícil, bem pesado, um verdadeiro rompe-pernas. Ele tem muita subida, bastante descida, então você inicia em Deba, já começa a subir até bairro de Ibiri, sobe por trilhas através mata. Tem uma variante que inclusive é temporária, mas tem que seguir essa variante, então ela te desce e sobe, ela faz um zigue-zague dentro da mata. Chega em Bairro de Ibiri e começa a descer, aí desce também, e toda essa parte ela é com bastante pedra solta, então em dia de chuva deve ser bem complicado fazer essa parte do trajeto. Então bastão sempre, cuidado com as pedras. Depois que você desce, você chega em Olaitz. Aí se chega abaixo, bem baixo ali, volta ao mesmo nível que você saiu em Deba e volta a subir tudo de novo. Agora é uma subida íngreme, porém ela é por uma via, é ao lado de uma via. Então todo o tempo você está acompanhando uma autoestrada do local, mas é subindo. E quando você sobe, subindo uma montanha, subiu, parece, tem uma curva, bom, ali acaba. Não, sobe de novo. E assim vai. Em cerca de 3 km você sobe, acho que uns 600 metros de altitude, ou mais em relação ao nível do mar. Então, é bem alto mesmo. Então, é bom para treinar a técnica dos bastões. Então, quem não está muito familiarizado com os bastões, é bom já treinar, porque vai utilizar muito e vai utilizar muita força dos braços. Numa subida de grande dificuldade como essa, saber utilizar a força dos braços é fundamental para aliviar o peso do corpo e aí principalmente aliviar a força das pernas. Senão vai sobrecarregar muitas panturrilhas. Também, depois que você foi até o topo, a paisagem é fantástica, você vai vendo a zona rural, a área rural,
entre Deba e Markina Remen. Então é bonito, é muito bonito conforme as fotos que estão acompanhando esse vídeo. Eu procurei buscar as fotos com maior amplitude, buscando pegar as casas locais, tentando buscar um pouco da história local para poder mostrar nesse vídeo. Bom, voltando para o trajeto. Chegou, subiu, manteve um bom plano, chegando perto de Markina Remen, aí, meu amigo, você vai descer. E vai descer muito acentuado. Você vai voltar ao mesmo plano de altitude que tinha quando saiu de Deba. Só que agora em apenas 1 quilômetro. Então você vai descer tudo em apenas 1 quilômetro. E é uma descida forte. Então o que eu aconselho? Utilização dos bastões. Porque é pedra solta. Principalmente lá na chegada. No finalzinho, na última reta, inclusive tem até uma corda que acompanha, porque provavelmente muitas pessoas caem ali. Então utilize os bastões. Aí desceu, chegou, Markina Remen é uma cidade pequena, bem legal, tem um albergue de peregrinos aqui que a recepção é bem interessante, tá? E isso eu quero falar nas percepções sobre o caminho, que eu vou falar logo a seguir. Mas tem um albergue de peregrinos aqui com bastante lugares, então é tranquilo e é bem legal, bem organizado. Bom, percepções sobre o caminho. Foi tão cansativo e a gente fez, eu digo porque foi juntando um grupo e aí acabou juntando várias pessoas que a gente veio conversando e compartilhando um pouco do sofrimento da subida mesmo. Mas foi bem pesado. E então não deu para refletir muito sobre muitas coisas que eu queria hoje pensar no caminho. O que eu poderia tirar de ensinamento disso aqui? A dificuldade da subida? Não sei. Só que aí quando você chega no albergue, a recepção foi fantástica. Uma senhora que nos recebeu aqui, quem é hospitaleira, com uma vontade de ajudar, com uma vontade de nos servir, de nos conseguir um bom lugar para ficar, de tudo. E aí você vê o quanto que é importante isso no trajeto, né? O quanto isso é importante para a vida também. Observar que existem pessoas que se importam, que querem ajudar os outros e principalmente que tem um sorriso bonito no rosto quando vão ajudar. Porque ali era nítido. Ela estava nos ajudando de coração, com a vontade de acolher, de colocar a gente num lugar bom para dormir, de você precisa disso, agora tu sai aqui, tu vai em tal lugar, tu consegue isso, lugar para almoçar é isso. Então assim, não tinha visto ainda nessas 4 etapas até agora um acolhimento tão bom mesmo, e com uma pessoa com tão boa vontade em ajudar. Então aí a gente tira um ensinamento, né? Qual a nossa disposição para ajudar o próximo? Para o próximo que não conhecemos. O que fazemos quando as pessoas vêm até nós precisando de ajuda? Porque o peregrino, quando ele está no caminho, ele está cansado, ele está com fome, ele está às vezes com os pés machucados, inúmeras situações. Vai depender de cada um. E ter alguém que vai te ajudar, que vai te dar uma orientação, um local para ficar, isso é fantástico. E se está com um sorriso no rosto, então, poxa, melhor ainda, né? Então, o que nós fazemos quando as pessoas nos buscam? Como é a nossa hospitalidade com as pessoas? É um ponto para se refletir. E com certeza, de hoje, eu tirei um ensinamento. Com certeza, essa senhora nos ensinou muito sobre se doar. Então, essa é a percepção que eu consigo tirar de hoje. Como eu digo, o caminho sempre te dá um bom motivo para pensar. Pode não ter sido a reflexão mais pensada, porque foi momentânea, foi de última hora, mas já dá para colher bons pensamentos para refletir amanhã e nos dias seguintes dessa jornada. Também coloquei hoje o tornozelo à prova, e na prova mais difícil ainda, e graças aos bons aconselhamentos do meu grande amigo e médico, Dr. Arno Heisman, que me passou
a ideia sobre, olha, teu medicamento é esse, faz isso, coloca gelo, faz aquele outro, mobiliza, e eu segui a risca. Em 2, 3 dias já estava praticamente caminhando em plenas condições. Então é isso, mesmo a mais de 10 mil quilômetros de distância, o atendimento de um grande amigo já deu um baita de um resultado no meu caminho. Então é isso. Aproveitar um pouco aqui dessa pequena cidade do País Basco. É bem bonita, então vale a pena o passeio. E amanhã, começando a etapa até Lumo. Tem uma história bem interessante que eu já investiguei hoje para passar no vídeo de amanhã sobre guerra, sobre destruição em guerra. Então ela é bem interessante. Então vamos até amanhã, nos preparamos para amanhã. Agora é hora de descanso. Uma boa noite a todos e até amanhã. Um bom caminho.